Olá, seja bem-vindo ao Lidere On. Eu vou me dirigir a vocês falando sobre gerenciando as emoções da nova geração. Quando falamos em um líder de jovens que gerencia bem as próprias emoções e que em razão disso ele serve de suporte também aos jovens por ele liderado, nós pensamos em duas boias salva-vidas ou aquelas duas asas do avião, que eu a chamo de cuidado do alto e o autocuidado. Nós vemos o cuidado do alto na forma como Deus se relacionou com Adão antes da queda, após a queda, o tempo todo Deus cuidando dele. E vemos lá também no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16, Jesus enviou o Espírito Santo Consolador que estaria conosco para sempre. Então isso tudo evidencia um Deus que é cuidador. O nosso Deus é a fonte de cuidado. Então o relacionamento com Deus, com esse Deus cuidador, faz parte do cuidado da sua própria alma como líder. Porque antes de você ser um líder, você é um cristão. Então a oração, a leitura da Bíblia, a meditação nas Escrituras, é muito importante você estabelecer um tempo a sós com Deus, como nós falamos, um horário diário que seja mais adequado dentro da sua agenda, da sua dinâmica do dia, para nesse dia você orar pelo seu próprio coração, orar pelo coração dos jovens que você lidera. Eu recomendo que você tenha um caderno de oração em que nele você registra os pedidos de oração. Pode ser um bloco de notas no seu iPhone, no seu smartphone, em que você registra as tentações, as provações, as batalhas que os jovens que você lidera enfrentam. E também sugiro a você convidar 3, 4 pessoas que você sabe que na igreja são pessoas de oração para que elas também intercedam pelo seu coração enquanto líder. Você precisa desse tipo de cuidado do alto para o seu dia a dia. Também é muito importante ler a Bíblia de maneira metódica, sequencial, como se fosse um livro, porque desse modo você está permitindo que Cristo pastoreie o seu próprio coração. Você e eu não estamos aptos a cuidar de outras pessoas se nós não cuidarmos do nosso próprio coração. Então, cuidado do alto é uma dessas asas do avião. A outra boia salva-vida é o que eu chamo o autocuidado, é o cuidar de si mesmo. E isso envolve o nosso relacionamento com o corpo, com as nossas emoções, com a nossa mente, com os nossos relacionamentos e até com as nossas finanças. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele nos dá uma pista de como nós podemos cuidar de si mesmo de modo equilibrado. A partir do verso 9 ele diz assim: por favor, venha assim que puder. Ele escrevendo para Timóteo, verso 11, apenas Lucas está comigo, traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Verso 13, quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei também com Carpo em Troade. Traga também meus livros, especialmente pergaminhos. Então Paulo pede companhia, porque isso evidencia o cuidado que ele tem com seus relacionamentos. Ele se coloca como uma pessoa que precisa de gente ao lado, que o abrace. Mostra também, ele cita aqui a capa que aponta o cuidado que ele precisaria ter para com seu próprio corpo. Os livros, que é o cuidado com a mente, e os pergaminhos, que são as Sagradas Escrituras, o cuidado com o espírito. Falar um pouquinho sobre amigos. Se você estivesse enfrentando hoje um baita problemão na vida, será que você consegue pensar em alguém, uma pessoa que seja para quem você sabe que poderia fazer uma ligação para ela por telefone, que você seria acolhido, escutado sem julgamento e que essa pessoa ajudaria você? Paulo mencionou em seus escritos pelo menos 75 pessoas que ministraram em suas vidas. Ele até fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, versos 5 a 7, que ele enfrentou conflitos externos e temores internos, mas que Deus o encorajou com a vinda de Tito. Titos são imprescindíveis nas horas difíceis que todos temos, nas lutas e nas demandas do dia a dia, batalhas que parecem às vezes invencíveis. Que diferença enorme que faz a gente ter um amigo do nosso lado. Sabe, pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E precisamos de 1, 2 pessoas com as quais nós podemos abrir o nosso coração, falarmos das nossas lutas, das nossas tentações, porque nós nunca estamos bem o tempo todo. Então não se isole emocionalmente. Se você não tem essa pessoa, eu dou a você esse conselho: ore para que Deus coloque alguém assim especial ao seu lado, uma pessoa que vai abençoar a sua liderança e que vai ajudar você a gerenciar as suas próprias emoções. Conecte-se a pessoas, proteja-se da solidão, assim você mantém minimamente aquilo que eu chamo da organização mental.
Não deixe de separar tempo para esses relacionamentos abençoadores. Além de buscar amizade e comunhão, Paulo também procurou cuidar do seu corpo, né? Como ele falou, traz a capa que deixei na casa de Carpo, verso 13. Paulo não era assim tão espiritual a ponto de não precisar cuidar do seu corpo. Ele sabia que o inverno estava se aproximando, como diz nos versículos ali nessa carta. Ele se preocupou com isso. Então isso nos faz pensar como está funcionando essa máquina que é o seu corpo. Não estou dizendo de uma busca pelo corpo atlético, você não precisa ser um especialista em crossfit. Não, é que quando a gente fala da mordomia do corpo, a gente geralmente resume nisso. O crente não pode beber, não pode fumar, mas é muito mais do que isso, né? O excesso de carboidratos, de açúcar, de sal, de comidas gordurosas, fast food que, é lógico, a gente come de vez em quando, tá viajando, tá fora de casa, tá na correria de um compromisso, não tem nenhum problema, alimentos ultraprocessados. A questão é sempre ingerirmos isso. Fique de olho no seu peso para você não ter complicações de saúde e procure comer de modo saudável, o que vai incluir legumes, verduras, frutas. É surpreendente que Paulo, escrevendo na carta anterior, 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, Paulo se preocupa com as dores frequentes de estômago que Timóteo tinha. Então, nós devemos, sim, o autocuidado ou cuidar de si mesmo envolve também o cuidado com o nosso próprio corpo. Cuidar do corpo é uma forma de nós adorarmos a Deus. Então, você já pensou, quem sabe essa semana, se você já está adiando essa ideia há tanto tempo, se matricular numa academia, começar a fazer exercícios, fazer caminhada. Isso vai ser com certeza muito bom para a sua vida. E eu quero acrescentar também que o sono é outro presente de Deus. Abrace o sono, use-o cada noite que você estiver estressado, cansado do seu trabalho de liderança no grupo de jovens, porque isso vai aliviar a sua alma e vai trazer novas energias no dia seguinte. Eu faço isso porque dormir faz bem também para a alma. Então, às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é você, se consegue, porque eu sei que jovem tem uma dinâmica doida, né? Mas se você consegue deitar um pouco mais cedo, você vai acordar renovado no dia seguinte. Paulo cuidou dos seus relacionamentos, das suas amizades, cuidou do seu corpo. Paulo cuidou também da sua mente. Ele diz, quando vier, traga os meus livros. Você tem livros? Livros de cabeceira, livros que você os leu e os guardou porque são livros legais, que valem uma releitura. Então, cuide da sua mente com boas leituras. Qual foi o último livro que você leu? E quando foi que você leu? Faz muito tempo? E qual é aquele livro, seja ele eletrônico ou físico, né, que te fará companhia nas próximas semanas? Pense nisso. Cuide da sua mente. Leia bons livros. Paulo pediu também para que Timóteo trouxesse os seus pergaminhos. O pergaminho era os textos da palavra de Deus, né? Era o Antigo Testamento em grego e que Paulo provavelmente fazia, lia as suas anotações pessoais. Era a sua Bíblia, sabe, a sua Bíblia devocional predileta, preferida, né? Então, é uma pergunta, você já iniciou a leitura da sua Bíblia, né? Caso não, que tal você começar uma leitura metódica, 2 capítulos por dia, se você conseguir, 3, melhor ainda, porque você conseguirá ler a Bíblia em um ano ou um pouco mais. Quem sabe começar a leitura pelo Evangelho de Marcos, que é um evangelho cheio de ações, gostoso de lê-lo. Ou, como esses dias mesmo aconselhei uma jovem, ela me dizendo da dificuldade que tem de ler a Bíblia e continuar, né? Pegar um livro do Antigo Testamento, como ela decidiu fazer, vai começar Gênesis, vai começar Mateus. E vai ler um capítulo de Gênesis, um capítulo de Mateus por dia. E assim vai indo fazendo a sua leitura. No final da vida, Paulo ainda desejava ler livros e desejava ter os pergaminhos, a Bíblia, ao lado dele. Mesmo sabendo que ele teria pouco tempo de vida, né? Pouco tempo que lhe restava, Paulo queria ler. Então é um encorajamento para nós, especialmente para vocês que são jovens, estão no início, né? Com certeza os jovens que você lidera, quer que você como líder seja uma pessoa antenada, plugada, né, que tenha cultura. E por último, não deixe de cuidar também das suas emoções. A liderança, eu sei, nos força a engolir sapos, ou eu digo engolir arame, e dizer que para as pessoas que nós engolimos macarrão à bolonhesa. Isso. Como servos de Deus, a gente leva desaforo para casa. Mesmo desaforos da igreja. Mas se você perceber que está em dificuldades para gerenciar esses conflitos que
estão sacudindo você, gerando uma ventania, por assim dizer, nas suas emoções, né? E se falar com seus amigos não for suficiente, assim como Paulo, sabe? A Bíblia fala, Paulo recebeu cuidados de um profissional, que é Lucas, um médico. Várias viagens de Paulo, Lucas está lá ao lado dele. E então não tenha preconceito em buscar uma ajuda profissional, quem sabe fazer terapia, porque é melhor você fazer terapia, mesmo se você não precisar, do que você precisar e não fazer. E querer estar bem vai significar isso, você usar mão de todos os recursos que lhe são disponíveis. E tenha sempre também alguma válvula de escape. Eu digo que uma bexiga, quando a gente está inflando aquela bexiga, soprando, que ela está crescendo, ela só não vai estourar se a gente parar ou, se for necessário, tirar um pouco de ar dela. Então, pode ser uma caminhada no parque, jogar boliche no shopping, né, rolar no tapete com um cachorro, ouvir uma boa música de um cantor, de uma banda que você gosta, a leitura de um livro, né? Tudo isso são coisas legais que vão ajudar você a manter a gerenciar bem as suas emoções e ajudar você a cuidar da nova geração também em termos das emoções. Então concluo aqui essa minha fala a você que tudo que existe e vive na vida carece de cuidado. Seja uma plantinha que está lá no vaso, precisa jogar água, regar aquela plantinha. Uma planta, uma criança, um idoso precisa de cuidado, um pet, um casamento e também uma vocação. Você está exercendo uma vocação à medida que você está liderando a sua AJOVEP local. Então você precisa cuidar também dessa vocação. E ninguém cuida bem se não estiver bem. Então faça uma avaliação de si mesmo, aqui terminando essa conversa, quais são as bagagens que você entende são desnecessárias você as carregar. Jesus não pediu para você carregar todos os jovens nos seus ombros, né? E isso tem cansado você, uma agenda extensa com as coisas da igreja. Quais são aquelas coisas que você entende que, com base nessa palestra, que você precisa pisar menos no acelerador e caminhar mais tranquilo? Aquelas mochilas que você decididamente precisa tirar de sobre os seus ombros. E de tudo aqui que você ouviu sobre gerenciar bem as emoções da nova geração, pensando primeiro nas suas emoções, quais são aquelas ripas de autocuidado, de proteção das suas emoções que se encontram baixas e que você precisa levantá-las para continuar o seu trabalho de uma maneira equilibrada, saudável e abençoadora. Que deixemos Deus cuidar de nós, que é o cuidado do alto, mas que também nós exerçamos o autocuidado e cuidemos bem de nós mesmos. Um abraço em você, fica na paz do Senhor, meu amigo.